Se você quer emigrar para os Estados Unidos e não sabe por onde começar a se planejar, fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te dar algumas dicas muito importantes para quem tem interesse em fazer o processo migratório. Aqui eu vou contar alguns passos principais para você se organizar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maia aqui. O vídeo de hoje vai ser sobre um assunto que para muita gente pode ser uma coisa meio óbvia, uma coisa muito fácil, mas no entanto para outras pode ser muito difícil. Pode ser uma coisa que assim, Maíra, me dá um norte. Por que eu digo isso? Porque eu recebi muitas mensagens perguntando sobre o visto EB3, perguntando como aplicar, perguntando como funciona o processo. E como o propósito aqui é ajudar o maior número de pessoas possível, resolvi fazer esse vídeo para trazer mais mastigadinho informação do que responder um a um, ou até mesmo fazer com que as pessoas entendam como que funciona esse projeto, esse plano de imigrar. Eu resolvi fazer esse vídeo para falar algumas coisas que são excepcionalmente fundamentais para quem deseja imigrar ou fazer algum processo de imigração. Seja como turista, seja como estudante, seja através do visto EB3 Unskilled, seja através do visto EB1, EB2, qualquer visto, tá, gente? Qualquer processo migratório para os Estados Unidos. Então, se você tem esse sonho de imigrar, você tem esse objetivo, você já começou a imigrar, na capa do vídeo eu falei que iria mencionar 3 passos, mas como eu falo demais, eu vou tentar fazer um vídeo curto e vou falar mais que 3 passos, certo, gente? Vou falar um pouco mais. Você caiu aqui agora de paraquedas, meu nome é Mai, já te convido a se inscrever aqui no canal. Eu falo aqui no canal sobre todo o meu processo do visto EB3. Então vamos lá, o primeiro passo importante é você ver qual visto, né, que você vai aplicar. Primeiro você vai ver qual visto você vai aplicar, qual categoria. Se você vai com categoria de trabalho, com categoria de estudante, categoria relacionada à família. Então primeiro você tem que filtrar para ver qual que é o que você se encaixa. Gente, tem muitas possibilidades, muitas. Então estudem sobre o assunto para ver qual visto que você vai. Tem visto de investidor, tem visto de trabalho, tem visto de família, tem visto de... tem vários, tá bom? Segundo, veja quais os requisitos esse visto que você escolheu vai ser necessário. Por exemplo, se você vai com visto de investidor, você vai ter que ter uma grana específica para aquele visto, né? Para investir em alguma coisa. Se você vai com visto de trabalho, você vai precisar do quê? De uma vaga de trabalho? De um patrocinador para esse visto? Uma empresa que te proporciona uma vaga de trabalho? Entre outros. Então, assim... primeiro visto, depois você vai ver quais os requisitos desse visto. Aí, terceiro, você vai ver a elegibilidade. Nossa, quase não sai a palavra. Elegibilidade. O que significa? Se você é elegível para esse visto, se você é elegível para aplicar para qualquer outro visto que seja um visto migratório para os Estados Unidos. Por que eu pergunto isso? Por quê? Se você já sofreu algum processo, ou está sofrendo algum processo, ele está transitando ainda, não teve sentença condenatória, ainda está no meio do processo, por exemplo, é pouco provável que você vá conseguir uma aprovação de algum visto nesse sentido, tá? Ou se você respondeu por algum processo, então meu conselho é procure antes um advogado migratório, antes de você aplicar para qualquer tipo de visto, na verdade, né? Se você está nessa situação. Outra situação, exemplos, tá, gente, que eu tô dando, exemplos. Outra situação é se você tem os documentos necessários para esse tipo de visto. Por exemplo, se é um visto de trabalho, independente de qual seja, visto que você necessite ter uma capacidade de estudo, um curso específico, você precisa apresentar comprovantes desse curso, período, por exemplo, de 10 anos, 5 anos, sei lá, qual for. Por isso que tem que estudar o assunto de cada visto. Porque se é um visto de trabalho que você tem experiência, cada visto ele vai ser necessário algum requisito de elegibilidade. Se é um visto de trabalho, você preenche aquele requisito. Se é um visto de trabalho, mas uma categoria específica, você tem essa qualificação, você tem esse período de trabalho ali, comprovando que você é experiente, entre outras coisas. Então, assim,
Estude sobre o visto, estude sobre a elegibilidade, tá? Compreenda esses requisitos porque é fundamental. Não adianta querer ir e não fazer a lição de casa e não estudar sobre o processo. Verificar qual que é o mais adequado para o seu perfil, tá, gente? Outra coisa, documentos, pessoal. Outro requisito, que é um outro passo muito importante, você tem que reunir todos os documentos necessários para esse visto, seja ele de turismo, seja ele de estudante, seja ele um EB, seja ele um visto, outro visto de trabalho, seja ele um visto de investidor. Se cada um exige documentos específicos, tá? Então, assim, tem gente que procura, manda mensagem, só que não tirou nem o passaporte ainda, não tem nem uma certidão de nascimento válida, assim, um diploma válido. Eu digo certidão de nascimento válido, diploma válido, porque às vezes tá muito vencido, tá rasgado, tá assim. Gente, documento rasgado, eles não aceitam. Eles são muito chatos e rígidos com documentações. Não é igual aqui no Brasil, que você vai em qualquer departamento, apresenta lá sua certidão toda rasgada, toda furada, vai funcionar? Não vai, você vai ter que tirar uma nova, tá? Então, faça uma listinha dos documentos que são necessários para aquele tipo de vista que você vai pesquisar, que você vai fazer. Organiza todos os seus documentos, deixa tudo organizadinho, porque isso é fundamental e vai adiantar muito o seu lado. O processo imigratório, ele é um processo muito complexo, tá? Ele pode ter muitos requisitos específicos, cada tipo de visto, cada situação. Então você tem que estar preparado para isso, tá? Depende muito de cada categoria de cada visto. Então preparem-se. Então eu falei sobre o tipo de visto que você deve escolher. Cada visto tem um requisito, então você tem que ver quais são os requisitos, documentações que você precisa, um planejamento financeiro, tá? Eu falei que ia falar só 3, mas já foi 4. Planejamento financeiro. E caso for necessário, você tem que ter uma verba para você contratar um advogado imigratório, se for preciso, no meio do seu caso, tá? Do seu processo. As questões de elegibilidade, você tem que verificar antes de aplicar para qualquer visto, se você é elegível, se você já tem algum processo, ou está participando de algum processo condenatório que pode atrapalhar seu visto, a aprovação do seu visto, ou qualquer tipo de visto, tá, gente? Então, você tem que estar dentro das elegibilidades. Agora eu vou falar algumas coisinhas básicas que são fundamentais para quem vai aplicar para qualquer tipo de visto. Qualquer tipo de visto, tá? Só o fato de você querer imigrar para os Estados Unidos, você já tem que ter um planejamento. Planejamento, Maíra, planejamento de quê? De tudo. Tudo. O meu caso, eu estou aplicando para visto EB3 Unskilled. Eu demorei mais ou menos aí uns 3 a 4 meses fazendo planejamento. Planejamento de quê? Vamos lá. Planejamento sobre qual visto eu iria aplicar, quais formas eu poderia imigrar legalmente, né, para não perder, não sair de maneira alguma do status de legal. Planejamento de verbas financeiras, porque eu vou pagar taxas consulares, eu vou pagar documentações e tal, então você tem que se planejar financeiramente, que é o principal, tá? Local que você vai, tá? A agência, se você for contratar uma agência que vai te assessorar durante o processo, você necessita pesquisar sobre essa agência, fazer um levantamento se essa agência é verídica ou não. Então eu já falei vários requisitos que você tem que fazer. Agora eu vou falar uma coisa aqui que é meu ponto de vista mesmo pessoal, Maia Kim, tá bom? Muita gente me mandou mensagem no Instagram, respondi todo mundo com carinho. Se você tem esse sonho, não desiste por qualquer comentário de outras pessoas. Anota, se programe, se planeje. É um valor alto para imigrar? Mas muita gente já fez esse processo. Então, assim, tem esse objetivo na cabeça, coloquem no papel e vão atrás. Não se deixem abalar por pessoas que não conseguiram, entendeu? Você é único. Se você tem um sonho, o sonho é seu, você que tem que correr atrás dele. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal que estão me mandando mensagem é assim, pode demorar um pouco, mas se você tiver um bom planejamento, daqui 1, 2 anos, 3 anos, você consegue realizar esse sonho. Não é uma coisa impossível. Então, se você começar de agora a se planejar,
você consegue, entendeu? Porque se fosse impossível, não tinha tantos imigrantes lá nos Estados Unidos. Estude sobre o assunto, o que você precisa fazer passo a passo para conseguir o visto que você vai querer aplicar, seja de turismo. Por exemplo, turismo. Você quer aplicar um visto de turismo? Tem vários vídeos aqui no YouTube falando como você deve agir numa entrevista de turismo, quais os documentos necessários, quais vínculos você precisa ter no Brasil para você conseguir seu visto aprovado, porque tem muita gente que aplica para o visto de turismo, por exemplo, e não tem vínculos no Brasil, então não vai ser aprovado, eles não vão aprovar, porque eles precisam que você tenha vínculos aqui para eles saber que você vai voltar para o seu país de origem, entendeu? Não vai ficar lá. Então, tem informações, quanto mais base de informações vocês tiverem, melhor, e a chance de você conseguir fazer essa imigração é muito grande, tá, gente? A gente também não tem nem o passaporte ainda. Já tira, você quer imigrar? Já começa, anota o que você precisa fazer, já começa, tira o passaporte, vai lá ver qual visto você vai aplicar, estuda financeiramente qual o valor que você vai precisar levantar para você conseguir pagar tudo, quanto que você vai precisar juntar para pagar todo o processo. Então, assim, é um esquema, é uma coisa de planejamento, tá? E planejamento é a palavra. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram que eu respondo todo mundo com carinho e atenção. Só peço um pouco de paciência porque às vezes não dá pra responder todo mundo no mesmo dia, então eu respondo no outro dia, mas eu respondo todo mundo, tá bom, gente? Já convido vocês a se inscreverem aqui no meu canal, que vai me ajudar bastante. Deixa um like também no vídeo, que também me ajuda bastante. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou lá no Instagram que eu respondo. Beijo, tchau, até o próximo.